Mas então vamos começar a nossa aula de hoje, né? Já estamos cada vez mais chegando perto do fim, perto do Enem, né? Então, para quem escolheu o espanhol, para quem vai continuar com a gente, então bora ver o que a gente vai ter hoje, né? A gente já teve mais ou menos uma questão que foi falada sobre. Hoje a gente vai falar sobre o modo imperativo, né? Então, principalmente o modo imperativo. E então, segue com a gente aí para ver direitinho. Bom, eu não acredito que ficou assim. Deixa só eu ver aqui, senão eu vou ter que compartilhar minha tela. Eu acho que eu vou compartilhar minha tela aqui, porque não deu certo esse negócio aqui. Eu vou compartilhar a tela mesmo, porque fica melhor. Deixa eu ver. Bom, acho que eu já estou aqui. Sempre com os problemas técnicos, porque eu não sou muito boa nessas coisas. Mas, enfim. Eu vou achar o computadorzinho aqui. Bom, vamos lembrar o que a gente viu na semana passada. A gente não. O professor Lucas viu com vocês na outra semana, na última semana que teve espanhol, né? Que foram as preposições e as conjunções, né? Então, se tu não viu ainda, vai lá no YouTube, né? Dá uma olhadinha nessa aula maravilhosa do professor Lucas. E daí, comenta com a gente, pode curtir e comentar lá as aulas e tudo mais, né? Mas é importante, esses dois temas são bem importantes para o espanhol, né? Porque são duas coisas muito importantes, tanto no português quanto qualquer língua, né? Então, segue lá para... Bom, gente, até eu confesso que eu utilizei a postagem do desafio no Instagram e no Facebook, né? Porque usaram a nova onda do Imperador e eu gostei disso, né? Então, eu gostaria de perguntar para vocês, assim, o que vocês pensam quando tem um imperador, né? O que faz o imperador, na verdade, vocês vão pensar lá na aula de história de novo, eu trazendo história junto para a aula de língua, né? Mas o que vocês pensam que o imperador faz? Aqui a gente tem o Cusco da nova onda do imperador, né? E, bom, o que faz o imperador? O que ele... Assim, qual é o papel dele? Né? Tá, muita coisa, ok. Mas, principalmente, tem aquela questão de praticamente centralizado em uma pessoa, né? Tipo, mandar. Né? Então, a gente pega essas duas palavras, imperador e imperativo, que fizeram essa jogadinha com as palavras, e a gente tem mais ou menos o que quer dizer a palavra imperativo, né? A gente tem aqui. Bom, o imperativo, ele pode ser afirmativo ou negativo, né? Eu posso pedir para uma pessoa, eu posso pedir, dar ordens, enfim, várias coisas, mas tanto sendo afirmativo para uma pessoa fazer algo ou para ela não fazer algo, né? Então, seria aqui do imperativo afirmativo e do imperativo negativo, né? Então, até vou usar meu apontadorzinho aqui. Então, bom, aqui a gente tem os usos do imperativo, como eu já falei, né? Para dar ordens, eu tô te mandando fazer alguma coisa, né? Então, para dar ordens, dar sugestões, né? A gente tem, eu posso sugerir algo, né? Eu compro essa blusa amarela ou a blusa azul. Compra amarela. Compre a amarela, né? Então, estou sugerindo, ou nesse caso, dar instruções, como, por exemplo, em receitas, né? Quando a gente tem uma receita, a gente sempre tem
assim, o principal é o uso do imperativo. Né? Nas receitas a gente sempre tem bata por 3 minutos, acrescente a água, enfim, corte os legumes, sempre vai ser praticamente um imperativo, né? A gente tem o imperativo, praticamente toda uma receita, ela é de qualquer coisa praticamente, ela tá te dando uma instrução, né? Então a gente tem o modo imperativo muito presente. Também para pedir favores, né? Não, no caso do português, a gente tem o imperativo, mas para ele é meio que utilizado mais para pedir favores. Se é utilizado para dar ordens, é uma coisa muito impositiva e até é vista mal. Mas no caso do espanhol, não. No caso do espanhol, o imperativo é muito mais utilizado, né? Em todos os casos, assim, me dê uma água, me dê uma água, né? Aqui a gente, no português, a gente tem toda uma questão. Ai, poderias me trazer um copo d'água, por favor? Enfim, mas no espanhol é super comum e não é vulgar falar no modo imperativo, sempre utilizando o modo imperativo. É algo normal, praticamente em todos os países que falam espanhol. Tem a utilização do modo imperativo, né? E, enfim, é algo super usual, assim, diferente do português, que a gente às vezes, quando em algumas situações a gente acha estranho alguém mandando em mim, né? Mas é completamente, é cultural isso também, né? As línguas são língua e cultura, então a gente percebe muito isso. Bom, esses são alguns dos casos alguns dos usos do imperativo, né? Tem alguns outros usos, mas basicamente o principal é para dar ordens, sugestões, instruções e pedir favores, né? Bom, como sempre, trazendo tirinhas, né? Eu vou dar uma lidinha aqui nessa tirinha, nesses quadrinhos do Gaturro. Vocês percebam que aqui eu coloco sempre esse balãozinho com um certinho e com um afirmativo e um negativo, né? Então, quando ele tá com o verdinho é sempre que é o imperativo afirmativo, né? Que tem diferenças, depois a gente vai trabalhar um pouquinho essas diferenças que a gente tem do afirmativo positivo, do afirmativo para o negativo. Bom, ser cool para que te quieran, ser alta y flaca para que te quieran, ser adinerado para que te quieran, ser exitoso para que te quieran, relájate, sé vos, e aí te amarán, né? Então aqui, o que a gente tem de principal, a gente tem 3 aqui, 2 na verdade, relájate, né, que a gente tem, já está no imperativo, e o ser vos, né, seja você, tá assim, sugerindo que tu não precisa ser legal para que te queiram, ou ser alta, enfim, ou ter dinheiro para que te queiram, né, seja você que, enfim, aqui a gente tem uma sugestão, né, assim, uma questão, assim, uma sugestão, realmente, ele tá falando assim de coração, seja você, né? E aí te amarão, né? Então, o relájate também aqui tá mais, também como tá antecipando esse seja você, né? Então, aqui a gente tem aqui no se vos e relájate, a gente tem um exemplo muito claro do afirmativo, do imperativo afirmativo, né? Então, vamos ver aqui. Bom, como sempre, a gente vai ter os regulares e os irregulares, né? Com todos os verbos praticamente do espanhol. A gente tem, como a gente já falou em várias aulas, das 3 terminações, ar, er e ir, né? E uma coisa muito importante do imperativo, é meio óbvio, na verdade, mas a gente sempre pensa, cadê a primeira pessoa do singular? No imperativo não tem primeira pessoa do singular, porque eu não tenho como me mandar fazer tal coisa,
né? Se eu for me mandar fazer alguma coisa, eu vou estar falando para mim, só que na terceira pessoa, ou segunda pessoa, né? Na verdade, segunda pessoa, né? Eu vou estar falando para mim mesma, mas como se eu estivesse refletindo no espelho, assim. Não existe a primeira pessoa do singular no, no imperativo, né? Então, a gente vai ter tu, usted, nosotros, vosotros e ustedes, né? Ah, e tem o vos também. O vos que ele não é, eu não coloquei aqui, mas o vos, ele é um pouco, ele é mais particular, porque na verdade é a mesma conjugação da segunda pessoa, né, que no caso, nesse caso aqui, do imperativo é primeira, mas com acento, né? Hablar, vos hablas, vos hablas, enfim, a gente tem, depois eu vou mostrar aqui. Mas enfim, do verbo hablar, a gente tem tu habla, quer dizer, na verdade, habla tu, habla sobre tal coisa, né? Estou te mandando falar. Usted hable, hablemos nosotros, hablad vosotros. Esse aqui é o que mais é esquisito, assim, pra gente, né? Que tem, ao final, a letra D, né? Então, hablad, comed e escrevi, né? Só que a gente não pronuncia muito esse D. Então, vosotros hablad, hablen ustedes, depois do verbo comer, né, com a terminação er. Come tú, coma usted, comamos nosotros, comed vosotros e coman ustedes, né? Escrever vai ser também escribe, né, como igual ao come. Escriba, escribamos, escrevi e escriban, né? A gente tem essas aqui as duas que, na verdade, aqui só muda entre o er e o ir o vosotros, né? Isso dos verbos irregulares. Bom, aqui a gente tem alguns exemplos, né? Na verdade, eu não coloquei os mesmos verbos, né? Mas dos verbos eu coloquei um de cada um, do ar, er e ir, né? Então, aqui, llama tu hermana ahora, né? Chame sua irmã agora, né? Eu estou, provavelmente, uma mãe pedindo para uma filha chamar a irmã ou um filho, né? Llama tu irmã ahora, corre, vas a llegar demasiado tarde, né? Eu tô mandando tu correr, porque assim, tô sugerindo que tu corra, mas também tô te mandando correr, né? Senão tu vai se atrasar, né? Ou vas a llegar demasiado tarde. Escribe tu nome aqui, por favor, né? Aqui eu tô pedindo um favor, né? Na verdade, ou eu tô dizendo onde tu tem que escrever, mas também estou pedindo um favor aqui. Aqui sempre que a gente tem normalmente no português a gente tem mais essa forma assim, né? Escreva seu nome aqui, por favor. Essa forma mais, menos, que para nós acaba sendo agressivo, né? Mas não é no espanhol, não é nada agressivo falar assim, por exemplo, se fosse no português, chama tua irmã agora, né? A mãe não está nada contente, mas no espanhol é completamente normal isso. Bom, como a gente sempre vai ter os verbos irregulares, né? Então, tem que trazer algumas coisinhas para dificultar um pouco, né? Bom, sobre os verbos irregulares, eu coloquei só que tá aqui no modo infinitivo, né? Que é para vocês verem qual é o verbo, e no modo imperativo, que é o que a gente está trabalhando agora. Então, por que só tem uma das conjugações aqui? Porque os verbos irregulares só vão mudar na segunda pessoa do singular, que vai ser tu, né? Então, dizer, do verbo dizer em português, di,
Os verbos no imperativo, os irregulares ficam, assim, bem estranhos quando a gente lê, né? Ficam bem pequenininhos e bem diferentes, assim. Eles são completamente regulares, né? Aqui do verbo decir vira di. Dime que quieres almorzar, por exemplo. Hacer, haz, né? Ir, ve, muda em ve. Poner em pon. Pon la cama, pon la mesa, por exemplo, né? Põe a mesa. Salir, sal, mas não é o sal que a gente tem aqui, né? Sal de la cama agora, né? Saia da cama agora. Ser é ser, e aqui a gente tem um verbo que se confunde às vezes com yo sé, do verbo saber, né? Só que daí isso lá no modo indicativo, no presente, né? Então, mas, bom, isso vocês não vão se confundir, porque isso, lendo, vocês vão entender quando é um verbo no imperativo, quando é um verbo no indicativo, né? Então, não precisa nem... Mas aqui ele se escreve igualzinho. O verbo tener muda para ten, né? Ten tu, depois venir, ven comigo, né? Sempre lembrando que todos esses verbos aqui, essas conjugações aqui são da segunda pessoa, né? Depois, alguns aqui, eles são irregulares mesmo, eles sempre vão ser irregulares, né? Nas outras também, nas outras conjugações também, mas, não todas, na verdade. Mas, por exemplo, eles vão mudar como se muda no indicativo também. Aquelas ditongações que a gente já falou, né? Então, vai ser... Mas, assim, o que muda completamente de todas as formas que a gente já viu são só na segunda pessoa do singular. Por exemplo, aqui, a gente tem dime, aqui, botei dime, porque eu estou colocando um pronome sujeito aqui, né? Mas eu poderia dizer, aqui esse me tá se referindo a mim, né? A mim, por exemplo, mas não, ninguém fala assim, então é dime. Dime lo que sientes. Diga-me o que sentes, né? Ven conmigo. Né? Ven conmigo, vamos a salir hoje. Que eu estou convidando, na verdade, aqui eu estou... tá no modo imperativo, mas eu estou fazendo um convite para a pessoa. Convites também é uma forma que a gente pode utilizar. O imperativo a gente pode utilizar também para fazer convites, só que de forma, assim, mais direta, né? Ven conmigo, vamos a salir hoje. Pon la mesa para mamá, por favor. Estou pedindo um favor aqui. Aqui eu estou ordenando, né? Me diga o que você sente, porque... aqui, haz el bien y vas a recibir cosas buenas, né? Então, eu estou sugerindo que você faça o bem, porque se você fizer o bem, você vai receber coisas boas, né? Haz el bien y vas a recibir cosas buenas. Então, nesse caso, a gente tem uma sugestão, né, de como viver. Aqui alguns exemplos diferentes, assim, dos usos do imperativo, né, nesses verbos irregulares. Bom, a gente vai ter o negativo também, o imperativo negativo, que, diferente do português, ele tem uma forma completamente diferente. Sim, pelo menos na terminação, né? Então, a gente vai dizer o no primeiro, né? No hables, né? E aqui, antes era habla tu, agora vai ser hables tu. No hables tu, né? No hables sobre tal cosa. O no hable, usted no hable conmigo, né? No hablemos, no habléis. Aqui não vai ter o hablar, né? Como a gente tinha antes. Aqui vai ser
igual a gente tinha lá no indicativo, né? Habléis. E no hablen, né? Aqui, no comer, a gente vai ter no comas, no coma, no comamos, no comais e no coman. E escrever, no escribas, no escriba, no escribamos, no escribais e no escriban, né? Então, sempre a gente vai ter, obviamente, a gente vai ter o não primeiro, né? Como isso é igualzinho em português, mas a gente vai ter uma conjugação diferente dos verbos. Por exemplo, aqui nessa tirinha nesses quadrinhos do Gaturro, que a gente tem tanto do negativo e do afirmativo, né? Por exemplo, aqui, no te rindas, aqui a gente tem no imperativo negativo. Lucha, que aqui já está no positivo, no afirmativo, desculpa. No te rindas, lucha. No te calles, dilo, né? Aqui no negativo e afirmativo, dilo. Porque aqui, no te caigas, né? Levántate. No llores, ríe. No te detengas, anda. Aí ele vai saindo correndo e diz, no te vayas, regressa. Né? Então, a gente sempre vai ter... isso aqui está se referindo à segunda pessoa, tu, né? Como se o Gaturro estivesse falando comigo, né? Ou com você que está lendo, né? Tu, no te rindas, tu, lucha. Né? No te calles, dilo. No te caigas, levanta-te. Então, ele está aqui mandando que tu não se renda, lute, né? Não se cale, diga, né? Ou diga, ou aqui nesse caso a gente não utiliza muito no português assim, mas não caias, levante-se, não chores, ria, né? Então a gente percebe bem essa diferença entre o positivo e o negativo, né? Aqui a gente tem um verbo com a terminação er, render, e aqui lutear, que é a terminação ar, né? Mas aqui, cajar, do verbo cajar, cages, tu no te cages, e tu lucha, né? A gente tem para a mesma pessoa, mas a gente já percebe a diferença aqui, né? Então, aqui, caigas, claro, é um verbo irregular, né? Mas a gente tem da terminação ir. Então, são vários os verbos aqui que a gente consegue perceber bem essa diferença, assim. E no te vayas, regressa, né? Aqui. Bom. Aqui eu trouxe alguns exemplinhos de novo do imperativo negativo, né? Por exemplo, no hables conmigo, né? Aqui da terminação ar, do verbo hablar. No comas las manzanas que están arriba de la mesa. Aqui, no comas, do verbo comer. E no vivas mal, né? Aqui eu estou te mandando não falar comigo, né? Também estou mandando que tu não comas as maçãs. E aqui, no vivas mal, eu estou sugerindo, né? Porque eu não tenho como mandar alguém não viver mal, porque isso depende de muita coisa. Aqui. Bom, gente, para trabalhar essa questão, a gente tem um imperativo muito presente nos textos publicitários. Né? Aqui eu trouxe... o professor Lucas já tinha falado sobre alguns textos publicitários, mas hoje eu vim trazer os textos publicitários utilizando o modo imperativo. Né? Bom, para dar uma relembrada aqui, os textos publicitários, eles normalmente são textos muito claros, né? Não tem muito texto, é uma coisa mais para chamar atenção e para persuadir. São textos persuasivos, né? Diretos, normalmente tem cores, coisas mais coloridas, ou depende, assim, alguma coisa que traga identidade visual, né? Também tem muito essa questão da publicidade, que utiliza muito a identidade visual da coisa. Por exemplo, minha marca tem a cor rosa e amarelo. Então, sempre eu vou utilizar, porque quando alguém vê
aquele cartaz lá e vai lembrar, nossa, aquilo ali lembra aquela loja da fulana, né? Então, identidade visual é isso, mais ou menos, mas também... Mas, então, vão ser textos que chamam a atenção, que querem comprar quem está vendo, né? Praticamente isso. Eu quero chamar a atenção de quem está vendo. Então, uma forma de ser persuasivo é utilizar o imperativo, né? Eu principalmente posso utilizar, normalmente, quando eu estou me referindo ao interlocutor, a quem eu estou falando, né? Eu vou utilizar da segunda pessoa do singular, tu, né? Que eu estou como se eu estivesse falando diretamente, assim. Um outdoor, a gente vê um outdoor ali na BR, por exemplo, e aquele outdoor tá falando na segunda pessoa do singular. Porque é para quem tá lendo se identificar, assim, ai, compre tal coisa, né? Por exemplo, compre Coca-Cola, compre, não sei, água, não sei as marcas, não poderia falar marcas. Mas, enfim, várias dessas coisas, né? Compre tal produto, ou qualquer coisa desse tipo, né? Venha conhecer nossa marca, sempre, assim, mandando, mas ao mesmo tempo sugerindo, são várias as coisas, depende de ti, assim, avaliar, mas ao mesmo tempo os textos publicitários também eles são mais claros e mais diretos, para não ter tantas formas de, não ter tantas dualidades, assim, na hora da interpretação desse texto. São textos bem claros, assim. Bom, por exemplo, aqui, nesse texto, a gente tem uma moça tomando um café, né? A gente tem uma imagenzinha, essa imagem mais complementa, né? A imagem complementa o texto, que não é muito grande, e o texto complementa a imagem, né? Então, aqui, tómate um café Atacama. Aqui a gente já tem a marca do café, né? Café Atacama, para começar melhor el dia. Uma manhã incrível, um preço incrível. Aqui é o slogan deles, né? Uma manhã incrível, quase. Praticamente isso o slogan é mais ou menos assim que eles sempre utilizam para chamar atenção, assim, a gente vê muitos por aí, né? Aonde está o nosso imperativo aqui nesse texto? Né? É estranho falar de uma imagem, mas é um texto. Tómate, né? Aqui também a gente tem o pronome sujeito, mas aqui do verbo tomar, né? Então, toma tu um café. Então, a gente tem aqui, tómate um café Atacama. Esse T vai estar se referindo a tu, como a gente já sabe das questões dos pronomes sujeitos. Então, eu estou me referindo diretamente a quem está lendo, né? Como se essa propaganda estivesse falando diretamente para quem está lendo. Toma-te um café Atacama. Aqui eu estou sugerindo, né? Assim, persuadindo e, ao mesmo tempo, nos textos publicitários, acaba mesclando um pouco de mandar, né? De dar ordens e de sugerir, né? Porque eu quero comprar aquela pessoa nesse caso aqui, o café Atacama, né? Então, a gente tem um exemplo de imperativo afirmativo aqui. Aqui, por favor, use uma mascarilla, né? Ou mascarilla. Aqui a gente está, na verdade, tem por favor, mas na verdade é para dar ordem, né? Porque tendo uma placa no meio de um lugar, tá dando uma ordem, mesmo que tenha um por favor. Não vai ser aqui, pedindo realmente um favor, porque eu estou... todo mundo que está em tal ambiente tem que usar máscara, né? Então, por favor, use uma mascarilla, né? Nesse caso aqui não se trata muito de texto publicitário, mas é mais um exemplo também do imperativo, né? Mas pode ser utilizado algum exemplo assim. E esse aqui também é imperativo afirmativo, né? Bom, esse aqui é um pouquinho maior, eu não vou ler todos, porque aqui embaixo tem coisas que não precisam. Mas aqui, em seu deporte preferido e para passear com comodidade, bata e su nuevo modelo Boogie Boogie, o Boogie Boogie, le brindo essa ventaja.
preço ao público, tarará, tarará. Úselos hoy mismo, né? Onde está o imperativo aqui? Em úselos, né? Do verbo usar, né? Los está se referindo a quê? Aos sapatos, né? Ao novo modelo, boogie boogie ou boogie boogie, enfim. Mas tu úselos, né? Use a eles quem? Esses sapatos aqui que eu quero vender, né? Que eu quero que tu compre e que tu use agora mesmo. Então, úselos vai ser o nosso, use, na verdade, vai ser o nosso imperativo afirmativo também aqui. A gente tem a adição do los aqui, mas úselos hoy mismo. Aqui a gente também tem, aqui faltou uma tilde, um acento aqui, mas a gente tem esse aqui também, da Pantene, né? Que diz, tómate el tiempo para disfrutar de tus rizos, né? Então, o que a gente... Aqui também a gente tem o mesmo que antes, né? Tómate, deveria ter um acento aqui, mas tómate el tiempo para disfrutar. Aqui eu estou fazendo uma sugestão, né? Use o tempo, é praticamente assim, use o tempo para desfrutar dos teus risos, ou use o tempo para como se fosse aproveitar a vida, enfim, né? Então, a gente tem um afirmativo aqui, né? Imperativo afirmativo em toma. Aí aqui, te se referindo a tu. Aqui eu tenho um texto que é principalmente de uma campanha, né? Que também é um tipo de texto publicitário que eu estou comprando, estou vendendo não, mas estou querendo que as pessoas, na verdade, comprem realmente uma ideia, né? Quando a gente pode vender um produto ou uma ideia. Nesse caso aqui, a ideia vai ser fechar a torneira, por exemplo, né? Aqui, cierra la llave, né? Cada gota cuenta. Cuida lo que tienes hoy para que no te haga falta mañana, né? Dá-lhe um respiro. Aqui a gente tem vários no imperativo, né? Dá-lhe um respiro, do verbo dar. Cierra, né? Aqui a gente tem uma irregularidade no início, mas é normal porque ele é um verbo que a terminação é igual, né? Ele não... Então, cierra, do verbo cerrar, fechar em português, né? Cuida, também do verbo cuidar, lo que tienes hoy, para que no te haga falta mañana, né? Então, aqui a gente também tem três no modo imperativo, né? Também dizendo para ti, para a segunda pessoa do singular, tu, né? Querendo comprar uma ideia de fechar a torneira toda vez que utilizar. Aqui a gente não vai tá falando diretamente para o interlocutor, para quem tá lendo, né? É uma propaganda também, aqui eu utilizei ela porque a gente tem um imperativo negativo, né? Mas ela não está falando diretamente para o interlocutor, a gente é como se esse menino estivesse falando para a mãe dele, né? Então aqui, mamá, no te olvides, papá la espera em casa, né? Com cerveja. Então aqui, onde a gente tem o imperativo negativo, em no te olvides, né? Porque aqui a gente tem esse te porque é do verbo olvidar-se, né? Porque ele é um verbo reflexivo, que eu exerço ação e também sofro ação, de esquecer, por exemplo. São vários os verbos que são reflexivos. Mas aqui nesse caso, no te olvides. Aqui do verbo olvidar, a gente vai ter a terminação es, como em todos os outros, do negativo. Bom, gente, a gente está com
aqui a gente tem nossas referências de hoje, né? Deixa eu me ver aqui. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, alguma coisa para hoje. Eu vou só fechar aqui. A gente tem os e-mails aqui. Opa. Eu vou deixar assim porque dá para ver melhor. A gente tem os e-mails aqui, o meu e-mail, né? E o e-mail da Roberta, da nossa monitora, né? Então, qualquer coisa que vocês precisem, vocês podem entrar em contato com a Roberta também. Eu vou só fechar aqui. Eu acho que eu já estava compartilhando. Então, gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida, alguma coisa, se tiverem alguma questão para colocar aqui, né? Podem ir falando com a gente. Mas também podem mandar por e-mail, podem enviar para mim ou para a Roberta, né? Se não tem, a gente pode ir encerrando.